Fala, meu amigo trader, minha amiga trader. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Clube do Livro. Esse Clube do Livro que tem se tornado, aí, na verdade, um curso comportamental, aulas que trazem insights valiosíssimos, que trazem ferramentas extremamente importantes para o seu resultado quando o assunto é comportamento no mercado financeiro. E vamos lá para a quarta parte, a penúltima parte do livro aqui, ó. O melhor perdedor vence. Então vamos lá iniciar mais esse vídeo, mais essa aula do nosso Clube do Livro aqui, gratuito. Primeiro Clube do Livro gratuito do YouTube. Na verdade, nem só do YouTube, né? Do mundo do trading. Não houve outro Clube do Livro. Vamos lá então falar sobre esse que é um livro, assim, que na minha opinião é o meu preferido. Eu não canso de falar isso para vocês. E graças a Deus tem assim impactado muitas vidas, muita gente relatando aí como esse Clube do Livro tem mudado e melhorado. Enquanto isso aqui, ó, estou eu tomando meu cafezinho, lendo o livro. Vamos lá então, né? Falar sobre a quarta parte aqui do O Melhor Perdedor Vence. E a gente vai iniciar aqui por um tópico relevante demais, que eu até coloquei aqui, ó, grifei, botei, ó, importante. O que Varley nas suas leituras, né, 4 ou 5 leituras desse livro, vem trazer assim, que é importante, destaca exatamente a frase que o autor diz aqui, ó, perfeita para a gente começar aqui o nosso vídeo, nossa aula, né, de hoje. Controle a sua mente, controle o seu futuro. Então, assim, principalmente isso aqui é para tudo na vida, mas quando a gente fala de mercado financeiro, de trading, de você que é à frente do gráfico, poxa, é a sua mente quem dita as regras do seu resultado. Quando sua mente começa a vacilar, a fraquejar, você não está utilizando as estratégias corretas como tantas que a gente já viu aqui ao longo desse livro, o que acontece? Você começa a ter seus resultados degringolando, mas quando você está com o comportamental alinhado, está com o psicológico bem, você só vai desempenhando aquilo que você se propôs e o resultado disso é, com a matemática a favor, seus resultados crescendo exponencialmente. Então controle a sua mente que você vai controlar o seu futuro, isso na vida e também no trading. Dando prosseguimento, o que o autor nos traz? Olha, você pode ser autêntico, ser dono da sua vida e assumir a responsabilidade por tudo que faz. Se não assumir o controle da própria vida, então não é você quem manda. Você precisa assumir total responsabilidade por tudo aquilo que faz. E nada de terceirizar. Ah, é porque eu não estou bem. Ah, é por assim, é por assado. Não. Quem determina os seus resultados é você. Quem controla o seu comportamento diante do gráfico é você. Olha, o gráfico, ele é aleatório. O que não é aleatório? O que é controlável por você no mercado financeiro? O seu comportamento. Então, resumindo, se você não controla o seu comportamento, você não controla nada. Você não controla nada, porque o gráfico você não controla, você utiliza ali dados estatísticos, trabalha com probabilidade, coloca a matemática a seu favor, a lei dos grandes números, coisa que a gente já falou diversas vezes, inclusive nos nossos podcasts, né? Escute com atenção os podcasts, tem coisas valiosíssimas ali, e essa é uma delas. Você utiliza tudo isso a seu favor, mas você não controla nada. A única coisa que você pode controlar é o seu comportamento. Então, se você não controla nem o seu comportamento, você é simplesmente, né, um marujo num navio sem destino que não sabe para onde vai, e aquela história, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, e o caminho que pode lhe servir, porventura, não será interessante. E eu digo isso por experiência própria, experiência de tantas pessoas que eu vejo que não conseguem controlar seu comportamento. Então, às vezes você pode achar, vou deixar rolar, né, tá dando certo, mas chega uma hora que a conta chega. Então, fica essa dica. Ele complementa aqui, ó. Você precisa saber que caminho está seguindo. Olha o que eu acabei de falar. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Precisa tomar posse da sua vida. Seria bom se você pudesse contar com amigos e familiares. Mas, quando se trata de sua jornada, você está por conta própria. A responsabilidade é sua. Inclusive, tem um livro interessantíssimo. Já recomendei para muita gente. Nunca vi alguém que leu esse livro e falar que não gostou e tal, que é o livro de Paulo Vieira. É o livro que fez com que ele explodisse, que é O Poder da Autorresponsabilidade. Ah, tá indicando um livro de coach. Leia antes de julgar esse livro e depois me diga o que você pensou, o que você aprendeu, o que você conseguiu evoluir mentalmente. Esse livro ele traz isso aí de você assumir a responsabilidade daquilo que lhe cabe, daquilo que lhe convém e daquilo que
lhe é permitido, que obviamente nem tudo na vida a gente consegue assumir a responsabilidade, mas aquilo que você pode, assuma. Mas não vou falar mais não, sem spoiler, eu só digo uma coisa, leia e depois comente comigo o que você achou desse livro. Já recomendei para dezenas e dezenas de pessoas, nunca uma pessoa me falou que esse livro é ruim. Ah, mas é coach, leia e depois você vai me dizer o que você achou. Vamos lá. Uma coisa em que nem sempre posso confiar é a minha capacidade de agir de acordo com os meus interesses. Minha mente precisa de orientação e direção constantes. Não sei por que isso acontece, mas acontece. Suspeito que a maioria da população do planeta seja como eu, e eu acredito também que eu sou como ele e que você também é como ele. Só que as pessoas não perceberam ainda, então elas vagam pela vida ao invés de assumir o controle. Vou até tomar um café depois dessa. Vocês estão vendo que hoje a gente está numa vibe aqui, ó, cafezinho, depois de um belíssimo dia de game, só fazendo a coisa acontecer. Então, galera, as pessoas elas não perceberam ou não percebem que elas têm o poder de controlar aquilo que elas executam à frente do gráfico. Ah, tá falando de quê, Vale? Do comportamento. Por que as pessoas não percebem isso? Porque eu vejo muitas vezes as pessoas reclamando, ah, o meu psicológico não tá legal, meu comportamento não tá alinhado, eu tô vacilando, não consigo executar a minha técnica, não consigo seguir o meu gerenciamento de risco. Então há muita reclamação sobre isso, quando na prática a pessoa nem tenta controlar isso. Sabe o que ela faz? Acorda, lava seu rosto, toma seu banho, sei lá, toma seu café e senta à frente do gráfico, sem meditar, sem ler seu plano de trade, sem ter estudado seu diário de trade, sem saber exatamente aquilo que tem que executar à frente da tela, sem conhecer de qual é salteado seu gerenciamento de risco, enfim, sem fazer nada, sem a meditação mesmo eu considero assim, fundamental se quiser ter resultado no mercado financeiro. Mas o que a maioria faz? Nada, não leva isso a sério. Então são detalhes, são ferramentas, são estratégias que você vai colocando ali, ó, vai juntando as peças, que quando você vai ver, você tem mais força. Força de quê? Estou falando de força como um músculo mesmo. Porque, na minha opinião, a disciplina, o treinamento comportamental é como se você estivesse fazendo um treinamento físico, é como se você estivesse fazendo uma musculação. Que quanto mais você exercita, mais você vai criando músculo. E aquele músculo vai aguentando mais forças. Então, é isso que eu entendo sobre o comportamento. E, desde que eu tive essa percepção e que eu resolvi agir dessa forma, treinando o meu comportamento, tudo na minha vida mudou. Meus resultados eles cresceram exponencialmente. Eu não digo só no mercado financeiro, eu digo na vida, mas é como eu falo com vocês, como é na vida, é no trading. Então, sempre tenham atenção a isso. Vamos lá, dar prosseguimento. Perder e fracassar pode ser um golpe para o ego, e é para muita gente, né? Tem outro livro muito massa que é O Ego é Seu Inimigo, vale a pena a leitura também. Porém, é combustível para o amadurecimento. Porém, nem todo mundo amadurece, né? Muitas vezes a pessoa toma porrada e ali desestabiliza. Parece que estou tentando escrever um manual de autoajuda. Olha o que eu falei sobre autoajuda, sobre coaching. Falando sobre honestidade. Quando você é honesto consigo mesmo, seja diante do espelho, em cima do palco, diante de 40 alcoólatras ou qualquer que seja o cenário, você acabou de dar um passo que 99% das pessoas nunca pensou em dar. Você já iniciou a sua jornada para vencer. O que é tão difícil você fazer à frente da tela? O que é tão difícil você fazer à frente do gráfico? E eu falo e repito, você cumprir aquilo que você se propôs. Mas por que as pessoas não conseguem? Por falta de disciplina, porque não está com um comportamento legal, porque tem problemas psicológicos. Na verdade, as pessoas não conseguem. Porque a maioria das pessoas tem dificuldade de cumprir o que fala. A maioria. Então, quando você para pensar em muitas coisas na sua vida, em que você se prometeu, assumiu o risco e depois não cumpriu aquilo que você havia falado que faria, como por exemplo ir para uma academia, fazer uma dieta, respeitar o seu gerenciamento de risco, seguir o seu plano de trade. Então, a vida é assim, o ser humano é assim. Mas se você começar a lidar com isso com responsabilidade, a coisa começa a mudar, o jogo começa a mudar. Porém, tudo isso leva tempo, tudo isso é um trabalho de disciplina, de foco, mas não se faz do dia para a noite, não se faz de qualquer maneira. Precisa ter técnica, precisa ter ferramentas adequadas, precisa treinar. Ninguém vai para a academia e começa a treinar, às vezes até vai, né? E começa a treinar sem instrução profissional, começa a treinar de qualquer forma, o exercício que dá na telha, vê um aparelho ali de qualquer jeito, às vezes só faz isso. Mas essa pessoa que faz isso tem resultado? Essa pessoa que faz isso consegue se desenvolver? Não.
Alguém tem que ensinar, olha, esse exercício é assim, assim que se faz. Você vai pegando a carga dessa forma. Com o tempo você vai evoluindo na carga para que seus resultados eles evoluam, para que seu músculo não fique acostumado com aquilo que você está pegando agora de peso. Enfim, são diversas técnicas que vão fazendo com que a pessoa evolua. Mas quando a gente fala de comportamento, tem gente que acha que é aleatório, que vai acordar um belo dia e que as coisas vão mudar, que tudo vai acontecer conforme ela acha que deveria ser. Só que nem ela cumpre aquilo que ela se propõe. Então como é que vai exigir do seu comportamento algo, ou de alguém, ou sei lá de quê, que a coisa de fato aconteça? Não vai acontecer, gente. Não tem mágica, tem técnica, tem treinamento, tem execução e tem estratégia. Tudo isso faz com que você esteja preparado para operar. Aqui nesse livro, ao longo dessa jornada aí, se você não assistiu os primeiros vídeos, assista, né? Se você não viu as outras partes, veja, porque ao longo desse Clube do Livro, que na verdade está sendo um curso de comportamento, várias técnicas foram faladas, várias estratégias foram faladas. Então você que está atento, anotando, igual tem muita gente que me manda lá no Instagram, anotando, estudando, você sabe que se você colocar isso em prática, seus resultados vão mudar completamente. Vamos lá. Olha o que ele traz. Essa aqui, às vezes eu falo as coisas, parece que eu estou adiantando o que o autor vai escrever, né? O que ele faz. O treinamento técnico faz parte do meu dia a dia de trabalho, mas a parte mental precisa de um foco mais específico. Caso contrário, ela se perde no barulho do mundo exterior. E é isso que acontece com quem não se prepara para operar, para quem só chega e acha que vai executar e vai dar tudo certo, simplesmente assim, quando não é assim que as coisas funcionam. Então, preciso dedicar tempo para exercitar o meu cérebro, para exercitar o comportamento, gente. É disso que eu estou falando, é disso. Então, você precisa executar, visualizar, meditar. São muitas coisas que você vai fazer para que os seus resultados eles possam melhorar no mercado. E bora tomar café. Quem estiver do outro lado aí, me acompanha no cafezinho também. Cafezinho, daqui a pouco eu encerro o café, né? Eu não tomo café de tarde, não. No máximo, até 4 da tarde. Vamos lá. O objetivo do meu aquecimento, olha ele falando sobre o que ele faz, do pré-trading dele aqui, ó. O objetivo do meu aquecimento não é eliminar de uma só vez tudo o que há de ruim em minha vida. O objetivo não é garantir que eu não farei besteira, mas focar o que eu quero alcançar ou quem eu quero me tornar. Ao mesmo tempo em que estou atento às coisas que certamente sabotarão as minhas metas, sabotarão os meus resultados. Então por isso que você faz o pré-trade. Você não vai se blindar, não é que nada de ruim vai acontecer, certo? O que você vai executar e como você vai executar é aquilo que você se prepara para fazer. Mas se você não se prepara, aí a gente volta lá para o marujo no barco sem rumo, né? Então por isso que é importante o que ele chama aqui de aquecimento, do pré-mercado, do pré-trading, né? É importante para você conseguir visualizar e se preparar para os diversos cenários e quando eles acontecerem, você não ser levado, não ficar à mercê deles, né? Não ser levado ao léu, enfim. Dia após dia, ano após ano, nós nos ocupamos com o trabalho e a rotina apenas para perceber mais tarde que as oportunidades passaram por nós. Por isso, a primeira pergunta a ser feita em um processo de mudança é: o que você quer mudar? O que você quer mudar? O que você quer fazer diferente na sua vida? O que você quer que seja diferente na sua vida quando você senta à frente do gráfico e execute? Eu quero só ter gain. Não é assim. Eu quero fazer saques milionários. Não é assim. Você começa pequeno e seus resultados vão crescendo exponencialmente junto com o seu comportamento, gente. É assim que as coisas funcionam. Aí ele traz, né, aqui, ó, minha resposta, né? Quero dedicar tempo para operar bem, combater minhas inclinações naturais que se colocam entre mim e uma operação vencedora. Olha que massa essa frase. Quero preparar minha mente todas as manhãs por meio de uma série de meditações e exercícios visuais. Então, cara, décadas de mercado financeiro, faz isso. É você aí que não consegue atingir a consistência, que acha que simplesmente vai sentar, às vezes de cueca, de pijama, do que quer que seja, à frente da tela ali e acha que vai ter resultado. Você precisa refletir que isso aqui é uma profissão de altíssima performance e não é você
simplesmente querendo fazer do seu jeito ou da forma que você acha que lhe convém, que vai entregar resultado. Fique atento a isso. Eu falo, né, não é nenhuma vez, não é nem duas vezes, não é nem três vezes. Eu já cansei de falar sobre isso. Você precisa encarar isso aqui como uma profissão de alta performance. Uma pessoa que acabou de tirar a habilitação, ela tem condição de chegar ali, ir para Interlagos e dirigir um carro de Fórmula 1? Com certeza não, né? No mercado financeiro as barreiras são menores. Então, por isso, algumas pessoas, sem saber onde estão se metendo, simplesmente acabou de tirar ali a sua habilitação sem seguir as regras, sem aprender nada, vem para a Fórmula 1 no mercado financeiro, que é exatamente o day trading. Então, por isso, você precisa se preparar. Não seja essa pessoa que aleatoriamente vem parar à frente do gráfico e acha que vai conseguir ter resultado. Aqui a sorte não funciona. A sorte não vai estar ao seu lado. Se você algum dia teve resultado com sorte, saiba que mais cedo ou mais tarde, essa sorte é cobrada. Vamos lá. Considere o próprio mercado. O comportamento dele não é tão diferente do nosso. Ah, sim. Até porque nós somos o próprio mercado. O mercado é feito do comportamento dos humanos, dos seres humanos que estão à frente do gráfico. Sejam eles com maior poder, por exemplo, de um poder de ação institucional, seja o simples varejo. Ele escala o muro da preocupação, mas desliza pela encosta da esperança, verdade. Principalmente quando a gente fala aí, né, de ter coragem e esperança quando está tomando loss. Pode ser um ditado de Wall Street, porém muito mais sobre seres humanos do que sobre mercados. Tudo o que fiz foi usar o medo e a repulsa como protagonistas, meus principais motivadores. Boa dica, boa lição. Vamos lá. Já ouvi falar de pessoas que pararam de operar porque tiveram 3 perdas seguidas. Essa é uma abordagem falha. Se você não entender os mercados, né? Se eu estiver doente ou sobrecarregado por circunstâncias emocionais, pare de operar. Se for capaz de operar de outra maneira, não pare apenas porque deu 3 perdas seguidas. O meu gerenciamento, isso aqui eu não concordo com ele não. O meu gerenciamento de risco especificamente, ele para quando dá ali as 3 perdas seguidas. Por que eu falo isso? Né? No máximo 3, né? O 2 é o ideal que eu recomendo para os alunos, no máximo 3. Por que eu digo isso? Porque às vezes o mercado ele não está alinhado ao operacional, aquilo que você está executando no dia. E você pega um dia ruim, vamos dar um exemplo, um dia travado, o mercado não sobe, não desce, está ali travado, deu compra, estopou, deu venda, estopou, aí você vai ficar insistindo até uma hora o mercado andar. E se o mercado não andar? Você vai ficar insistindo até sua conta quebrar? Por que o autor fala isso? Eu entendo o que ele fala. Ele fala porque assim, quando a gente vai para a lei dos grandes números, por exemplo, a história da moeda do cara coroa, né? Se você joga, você pode jogar 10 vezes e dessas 10 vezes, mesmo tendo a probabilidade de ser 50-50, em 10 vezes dá ali 3 caras e 7 coroas. Pô, mas não é 50-50? Sim. Ao passo em que você vai jogando mais vezes, a lei dos grandes números ela se faz presente, a probabilidade estatística fica mais assertiva, entendeu? Então, da mesma forma, é o trading. Por isso que ele fala isso. Tomou 3 stops seguidos, pode ser que a próxima seja boa. Mas você não precisa pegar a boa na próxima, você pode pegar a boa no dia seguinte, na semana seguinte. Por que eu digo isso? Porque se você ficar insistindo ali, dentro do seu gerenciamento de risco, num dia ruim, você pode esgotar as fichas e não aproveitar no dia bom, que pode ser o dia seguinte. Então, eu entendo o que ele fala, mas dentro da minha abordagem eu ensino de uma forma diferente para os alunos, entendeu? Diga aí se vocês concordam comigo, lancem aí nos comentários que eu quero saber se vocês concordam ou não. Juro por Deus que 99% dos traders ainda não entenderam. Quando estão ganhando, eles começam a apostar menos, aposte mais, né? Quer dizer, se o mercado está favorável a você, vá com tudo, aproveite esse dia. Eu quero dizer que se houver, né, uma rodada em que você pode ganhar 100 mil, deixe rolar. Se você tirar 3 6 seguidos, sim, tá falando aqui, né? Deixe rolar. Deixe os vencedores apostarem. Então, assim, use os dias positivos a seu favor e, como eu acabei de falar, nos dias ruins, nos dias negativos, o que você faz? Trava. Gerenciamento de risco existe para isso, para evitar que você tenha muitas perdas nesses dias ruins, para que você possa aproveitar quando os dias bons vierem, entendeu? Isso aí é a chave do mercado financeiro. Por isso que eu sempre falo sobre o gerenciamento de risco e da sua
tão grande importância. Vamos lá, deixa eu tomar um cafezinho para falar sobre isso aqui. Eita, nossa, perdi aqui até a página. Não me abandonem, perdi a página aqui, ó. Onde é que foi que eu tava? Acho que foi aqui, ó. Ai, aqui. Achei. Ia pegar o café, perdi a página aqui. Vamos lá. Mas aqui é isso mesmo, é bebendo café, discutindo com vocês. É como se a gente estivesse batendo um papo aqui na mesma sala, né? Você estivesse aqui no meu escritório e a gente conversando. Não tem corte, não vai ter nada não, viu? É bate-papo eu e você falando sobre mercado financeiro. É pelo mesmo motivo que alguém como Matthew McConaughey, sei lá se é assim que fala o nome do cara, aquele ator que é casado com a brasileira, durante o seu discurso no Oscar, disse: há 3 coisas que eu preciso todos os dias. Preciso de algo para admirar, preciso de algo por ansiar e preciso de algo para perseguir. Pô, massa pra caramba. Estou escrevendo isso porque eu acho que é saudável falar abertamente sobre o que nos motiva. Chegará um momento em que sua carreira como trader, em que você passará por uma crise normal. Quando isso acontecer, talvez seja bom dar um passo para trás e refletir de maneira profunda sobre a razão pela qual você se sente tão atraído por esse jogo que é o mercado financeiro. E, quando isso acontecer, espero que você consulte este livro. Espero que ele o lembre por que você está fazendo o que está fazendo. Minha crise me ensinou a desacelerar. Se você não desacelerar e deixar o conhecimento amadurecer, sofrerá uma grande perda. Isso prejudicará a sua confiança. Isso, tá vendo? Ali ele falou, né, sobre você não parar com 3 perdas seguidas, mas é que ele está falando sobre um período ruim que você tem que fazer, né? É a mesma coisa que eu falo da gente que opera day trading. Desacelera, o dia tá ruim, deu GR, desacelerou, tirou o pé, saiu. Isso que ele tá falando, só que ele tá falando de um período específico. Até que a gente pensa quase igual. Nem toda operação é a final da Copa do Mundo. Nem todo pregão é o trabalho final do último ano da universidade. O ponto culminante de 4 ou 5 anos de estudos incansáveis. Então entenda que nenhuma operação, que nenhum dia, né, que nenhuma semana é o que vai determinar a sua carreira no mercado financeiro, a sua jornada como trader. Então, entenda isso, não queira jogar todas as fichas, não queira dar all-in no mercado, porque quem faz isso tende a perder. Apenas estou seguindo o processo que sempre sigo. Sou um trader orientado por processos. E Varley também, viu? Pense, eu sou um trader completamente orientado por processos. Não à toa desenvolvi vários processos, várias estratégias, várias ferramentas para utilizar ali antes, durante e depois do pregão. Os mercados, eles determinam o resultado. Tenho pouco controle sobre isso, tenho fé. Acredito que o meu processo me ajudará a superar os altos e baixos envolvidos no trabalho como trading. E a gente sabe que no trading tem altos e baixos, tem momentos em que o mercado está mais fácil, tem momentos em que o mercado está mais difícil, e você precisa saber reconhecer. Saber reconhecer é uma grande virtude que vai influenciar na sua conta bancária. Por quê? Porque quem sabe reconhecer um período bom, sabe ir com tudo, como ele falou aqui, apostar todas as fichas. E quando o período estiver ruim, o que você faz? Tira o pé do acelerador, desacelera. É sobre isso que ele está falando. Aí ele vem, né? Eu me preparo mentalmente pela manhã antes de iniciar as operações. Para isso, sento-me em silêncio e medito sobre o que eu estou prestes a fazer. Poxa, isso aqui... Veja quantas vezes ele fala no livro aqui sobre meditar antes de operar, sobre visualizar os possíveis movimentos, você visualiza ganhando, visualiza perdendo, visualiza como você se comporta. Cara, é meditação, afinal de contas, né? Meditação e visualização. Submeto minha mente a imagens em que estou perdendo. Ó. Após ela experimentar essas perdas hipotéticas, acalmo a mente, de modo a contornar quaisquer sentimentos de ansiedade e arrependimento, bem como o desejo da vingança. Então ele simula, né, esses sentimentos ruins que ele pode vir a sentir, para que quando isso de fato aconteça, ele esteja preparado e não seja um refém dos movimentos que o gráfico faz, entendeu? O sucesso na especulação dos mercados financeiros não tem a ver com ser o melhor, chegar em primeiro lugar ou vencer, ainda que isso possa ir contra o condicionamento com o qual a vida e o mundo moderno o programaram. Pelo contrário, trata-se de perder. Sua relação com o medo e a adversidade definirá, em grande parte, a sua vida. Então,
como você lida com a adversidade, com a perda, é o que definirá não só no mercado financeiro, mas na sua vida, como o seu comportamento e como os seus resultados eles vão aparecer. E é por isso que eu venço, porque eu sou muito bom em perder. Ao contrário da vida real, no trading, é o melhor perdedor quem vence. Você acha que um dentista ou um médico estaria no mercado se tivesse uma taxa de acerto de 60%? É claro que não, mas um trader ele pode progredir e prosperar com essa taxa de acerto. Então, esteja preparado para isso, e a verdade é que a maioria não está. A maioria não está preparado para perder, não está preparado para o momento ruim, não está preparado para quando vem ali aquele ciclo difícil. Porque quando o cenário está bom, quando o momento é bom, todo mundo está colocando no bolso e é isso que a maioria quer e espera. Só que nem tudo são flores. E ele traz bastante isso aqui no livro, ele explica bem e ele fala como ele lida com isso. Então, por isso, o melhor perdedor vence, porque o melhor perdedor ele segue vivo para a execução dos momentos bons quando eles acontecem. Ele traz, né? Por que tantas pessoas perdem? Em termos estatísticos, deveria ser impossível que tantas pessoas perdessem. E é verdade, você fala assim, caramba, se o mercado trabalha numa aleatoriedade, 50-50, né? Pode subir, pode descer, como é que a maioria das pessoas, mais de 90% das pessoas perdem? E você já parou para refletir sobre isso? Estatisticamente, é impossível que a maioria das pessoas percam em algo que é aleatório para 50-50. Alguém tem que ganhar. E esse alguém não pode ser só 5%, menos de 10%, né? Vamos lá, que ele vai trazer aqui o porquê, né? Se o mercado é aleatório, e na maioria das vezes o movimento, de fato, ele é, né? Por que 90% dos clientes perdem consistentemente em uma aposta que é 50-50? Então, se o mercado pode subir ou descer, por que a maioria das pessoas perde? Cara, isso é uma reflexão, né? E ele traz aqui a resposta é tão simples quanto complexa. Não é o mercado que está ganhando deles. Olha essa aqui, segura essa pedrada. Não é o mercado que está ganhando deles. São eles que estão perdendo para si mesmos. Nem sempre fui um trader bem-sucedido. Para ter sucesso, tive que romper a barreira que separa muitos de poucos, em um setor que não tem instruções claras a serem aplicadas e no qual a lição vem depois do teste. Cara, isso aqui é pancada, viu? E é algo que é para vocês saírem daqui e refletirem, poxa, o mercado dentro da sua aleatoriedade, 50-50, por que a maioria, mais de 90% das pessoas perdem? O que faz os que não perdem tão diferentes? O que faz os que não perdem tão diferentes, sabe o que é? Esses conseguem lidar consigo mesmo, conseguem lidar com o seu comportamento, com a sua mente, porque você não perde para o mercado, você perde no mercado para si mesmo. E é por isso que eu sou tão apaixonado pelo mercado, porque dentro, né, apesar desse alto percentual de pessoas que perdem, é um cenário que você briga contra você mesmo. Agora, se você reconhece, poxa, não consigo vencer a mim mesmo, não consigo vencer o meu comportamento, o meu psicológico, as minhas emoções, enfim, isso vai refletir diretamente na sua profissão como trader. Mas, se você já tem essa percepção e consegue pensar de modo que entenda que não é você contra o mercado, não é você contra o outro trader, não é você contra a instituição, é você contra você mesmo, aí o jogo já começa a mudar para você. Por isso eu falei, né, do livro lá da autorresponsabilidade, que ele vai ter essa aplicabilidade no mercado financeiro também. Vamos lá. Um exercício que faço todas as manhãs é fechar os olhos e visualizar uma situação. Imagino que estou perdendo uma grande quantia de dinheiro. Costumo usar uma quantia que é significativa para mim. Como o valor do último carro que eu comprei, por exemplo, ali, quantificando, né? Então, poxa, eu penso perdendo o último carro que eu comprei. Eu, né, tem aí na minha história, quem já ouviu, né? Já perdi um carro importado em um dia, de uma época que eu nem podia perder, né? Ai. O custo da mensalidade da faculdade do meu filho ou o valor de uma perda assim que é memorável, algo que já aconteceu e foi trágico. Para fins de argumentação, digamos que eu optei por meditar sobre o valor da perda ali de 78 mil libras. Eu visualizo esse cenário, deixo que ele flua em minha consciência, deixo que ele se instale. Imagino o que não poderei comprar por causa dessa perda. Faço com que esse cenário seja mais emocionalmente vívido possível. Então ele sente, visualiza,
ele internaliza de modo que aquilo ali ele está sentindo de fato. Porque a nossa mente é capaz de sentir aquilo que a gente imagina, gente. Então, isso é muito possível. Em seguida, inverto o jogo. Passo a visualizar uma situação em que estou ganhando essa mesma quantia. Imagino que estou ganhando ali 78 mil libras. O que acontece é que meu sistema dá uma resposta emocional. Não me permitirá ter um sentimento recíproco de alegria pela tristeza que senti anteriormente. Aí ele traz algo que eu sempre falo aqui no Instagram, já respondi algumas perguntas sobre isso. Aqui não, né? Lá no Instagram. A neurobiologia demonstrou que sentimos uma perda financeira 250%, 2,5 vezes mais intensamente do que um ganho financeiro equivalente. Então, se você ganha $100, quando você perde $100, o impacto sobre essa perda é 2,5 vezes, ou seja, $250 é como se a perda de $100 equivale a $250 que você ganhou. Então, caramba, o impacto é muito, muito maior da perda nas suas emoções. Ou seja, você tem que ganhar no mínimo 2,5 vezes para sentir a mesma coisa do que você sente quando perde, ou seja, no mínimo. Por isso que o meu gerenciamento de risco é de 2 para cima, né? 2, 3, 4, que aí uma perda emocionalmente não vai abalar por causa da questão dos valores financeiros, vai equilibrando, para vocês verem. Então é isso aí. Então você precisa trabalhar, né? Isso de modo que o propósito desse exercício é alinhar meus sentimentos de ganho e perda. Então você equilibrar. Na verdade, não quero sentir nada. Descobri que se fico muito feliz com a vitória, tendo a ficar muito triste com a derrota. E eu não quero sentir isso. E aí vem aquilo que a gente sempre bate na tecla, né? Você não pode ficar extremamente empolgado com uma vitória, porque isso impacta também na forma como você lida com a perda. Então é algo que você tem que trabalhar. A vitória tem que ser algo normal, assim como a perda também. De fora, o trading parece fácil. Mas, na realidade, é uma atividade muito mais desafiadora do que as pessoas esperam, porque somos programados para fazer o oposto do que deveríamos estar fazendo. É por isso que 90% das pessoas fracassam. O caminho para a consistência, o sucesso e o esclarecimento no trading começa no último lugar em que você jamais pensaria em procurar. Dentro de você. Que pedrada. Esse livro aqui é uma pedrada atrás da outra, né? Caramba. Ele fala que vire a chave. Você se sentirá muito desconfortável. Mas é um incômodo que você deveria aceitar e abraçar caso queira ter sucesso no jogo da especulação financeira. É o motivo pelo qual parece mais simples fazer trading, só que não é. Não é nada simples. Eu diria, até eu usaria outras palavras, eu falaria, é fácil, mas não é simples. Ou melhor, o contrário, né? É simples, mas não é fácil, é verdade. Porque é extremamente simples e objetivo, mas isso não significa que seja fácil de executar. Por quê? Por causa da briga você contra você mesmo. Este é o paradoxo, né, do simples e fácil aí, né? Que é simples, mas não é nada fácil. Que faz com que 90% dos traders eles não consigam ter sucesso. Mas se você fizer o contrário, aí sim você pode ter sucesso. Ou seja, espero me sentir desconfortável, porque aquilo que te dá conforto é exatamente o contrário daquilo que você tem que fazer. Espero que as minhas operações elas me causem ansiedade. Estou esperando por isso. Posso resumir em algumas frases. Presumo que eu estou errado até que se prove o contrário. Espero ficar desconfortável. Acrescento algo a uma posição quando estou certo. Isso aqui não é nada fácil, mas é algo extremamente importante. Nunca acrescento algo a uma posição quando estou errado. Ou seja, não faz médio para trás. Ele está falando que quando o preço anda a favor, ele coloca mais contratos e quando vai contra, ele desalavanca. Estou sujeito ao mesmo receptor automático de dor embutido em todas as outras pessoas. Mas a diferença está em como eu lido com essa dor. Em vez de ceder a ela e ser governado por minhas respostas emocionais, eu viro a chave. Treinei minha mente para essa dor. E é esse treino que a gente vem falando aqui ao longo de todo esse vídeo
e dos demais que já foram postados, que faz com que você esteja preparado para operar à frente do gráfico, agindo exatamente o contrário do que 90% faz, porque 90% faz aquilo que é, entre aspas, confortável. Dizer que é confortável não significa que é bom não, gente. Significa, por exemplo, é confortável para uma pessoa, ao passo em que o mercado anda contra ela, colocar mais posições. Por quê? Porque age com a esperança de que quando andar a favor é preciso andar menos para que ela fique positiva. Então, esse conforto é contra aquilo que você tem que fazer no mercado. Por quê? Porque a sua ação dentro do mercado financeiro de quem tem sucesso, ela é contra-intuitiva. E é por isso que você tem que agir buscando o desconforto. Eu viro a chave em minha mente, afastando as imagens negativas e visualizando as positivas. Eu me vejo surfando nessa onda monstruosa de impulso. Eu me vejo na vanguarda de cada tique mais alto. Os 90% se concentrarão no que querem evitar. Eu me concentro no que quero alcançar. Os 90% se entregam a seus medos. Eu espero que meus medos venham em abundância e tenha um plano para neutralizá-los. Visualizo uma imagem diferente dos 90%. Então você tem que pensar diferente daquilo que 90% pensa. Ah, Vale, não estou consciente ainda, o que eu faço? Veja como você pensa, como você se comporta, como você age à frente do gráfico. Você sabe que você tem que agir exatamente o contrário, pensando, buscando desconforto. O que é desconforto? Está andando a meu favor? Puf, boto mais ordem. Não tiro para botar no bolso porque isso é confortável, não. Você coloca mais para você se sentir desconfortável e buscar alavancar seus ganhos. É isso que os profissionais, que os bons fazem. Outro dia, Jade postou um vídeo falando sobre isso. Poxa, o mercado está indo a favor dele. Deu uma possibilidade dele entrar novamente, ele entra. Por quê? Aquele trade que ele entrou inicialmente já está no zero. Está no zero e deu outra oportunidade, ele entra com outra mão. Se ele perde 1 R. Mas se ele ganha 8 R. Por quê? Porque o risco inicial já está no zero. Ele vai perder o risco só que ele alavancou na operação. Então ele está entrando com 1 R para possivelmente ganhar 8, quando na verdade, se ele mantivesse a mão inicial, ele ganharia só 3 Rs. Para você ver como isso tem um potencial gigantesco, mas você tem que ir com calma, trabalhando, vai ser desconfortável, vai. Com o tempo você vai conseguir fazer isso. As emoções matam as contas de negociação. Não é a falta de conhecimento que está impedindo você de ganhar muito dinheiro. É o jeito como você se comporta quando está em uma operação. Passei uma década observando os traders perderem dinheiro. Eles eram pessoas inteligentes, que costumavam ter ótimas taxas de acerto, mas não sabiam perder. Ao chegar até aqui, existe apenas uma coisa da qual você sempre deve se lembrar. No trading, diferente da vida real, o melhor perdedor vence, cara. Esse aqui não fechou o livro não, mas fechou essa parte da nossa aula de hoje. Quanta pedrada, né? Quanta coisa para bugar a mente da galera nessa aula. Então, espero que vocês tenham aproveitado e fica aí só a última parte para o último vídeo, que também vai ser para fechar com chave de ouro. Então, até lá, galera. Não esqueça de deixar o like, de compartilhar, de dar aquela moral, porque a gente está aqui entregando conteúdo. E é ouro do ouro, ouro fino, viu? Tamo junto e vamos para cima.